Isso, servir a igreja no que for necessário, no que os irmãos precisarem, né, que a igreja decidir ali o que a gente vai fazer aqui, nós estamos aqui para isso. Então, a princípio, 2 semanas aqui, 1 semana de descanso, e a última semana vai ser no seminário, trabalhando no mestrado, que faz parte da nossa bolsa lá no seminário. Eu não vou dar aula, eu vou fazer cafezinho no mestrado, viu? Mas é um privilégio fazer isso lá. Isso aí. Quem vai orar pelo irmão, pelo casal, pela família? Quem gostaria de orar? Cacá, vem, Cacá. Rapidamente, aquele dinamismo, aquela coisa maravilhosa. Vamos orar? Senhor, aqui na tua presença, Deus, em primeiro lugar, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dessa igreja. Também eu quero deixar diante de ti, Deus, pelo do teu servo Leandro, mas a Márcia, Deus, que tem, Deus, cumprido, Senhor, o dever, Deus, que o Senhor tem colocado para ele. Que o Senhor possa, Deus, estar cada vez mais, Senhor, abençoando, Senhor, o teu servo, dando ao teu servo, Senhor, entendimento, conhecimento, e que tudo o que eles venham, Deus, aprender, Deus, realmente venha ser para a honra e glória do teu nome, Senhor. Esteja, Deus, abençoando, Senhor, Leandro mais a Márcia, Deus, e as crianças, durante, Senhor, esse tempo, Deus, que eles vão estar, Deus, ali, Deus, fazendo o seu trabalho, esse tempo, Deus, de trabalho, Deus, que esse tempo venha ser realmente, Deus, um tempo, Deus, um tempo edificante, Deus, para a vida deles, e que realmente, Deus, a tua igreja também, Deus, possa, Senhor, estar engajado, Deus, com os teus servos, Deus. Pai, muito obrigado por tudo, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, amém, Senhor. Obrigado, irmãos. Vamos, coloque-se de pé, dê um abraço aí na pessoa que está do seu lado, cumprimente, dê uma boa noite, muito importante esse tempo, dá um abraço aí. Enquanto isso, a equipe de louvor já vem vindo. Boa noite, irmãos. É muito bom a gente se reunir na casa do Senhor e poder louvar o nome dEle. Amém? Amém. E nessa primeira canção, nós vamos dizer que estamos na presença de Jesus, estamos louvando o nome dEle, e como isso é bom, gratificante para os nossos corações. Amém? Acesso ao coração do Pai.
mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Nessa segunda música nós vamos lembrar um pouco daquilo que a mão de Deus fez com os servos fiéis dele e continua fazendo conosco ainda nos dias de hoje. Amém, irmãos? E firmou o mar. Tua mão guiou Abraão no seu caminhar. Tua mão protegeu José e o fez prosperar. E a mesma que hoje está a me guardaria. E o mesmo Deus hoje e amanhã serás. Me ajuda a confiar mais em ti. Me ajuda a descansar no teu agir. Me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai. Me ajuda a te temer cada dia mais. Tua mão guiou Israel e abriu o mar. Tua mão perdoou Davi e o fez reinar. Tua mão enviou Jesus pra me salvar. Tua mão proveu a cruz pra me resgatar. E a mesma que hoje está a me guardaria. E o mesmo Deus hoje e amanhã tu serás. Me ajuda a confiar mais em ti. Me ajuda a descansar no teu agir. Me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai. Me ajuda a te temer cada dia mais. Me ajuda a confiar mais em ti. Me ajuda a descansar no teu agir. Me ajuda a acreditar na tua soberania, ó Pai. Me ajuda a te temer cada dia mais. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a tua mão, desde os tempos de Abraão, Senhor Deus, guia a humanidade e continua a nos guiar nos dias de hoje, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor não nos abandona, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, para a entrega dos dízimos e ofertas, nós vamos fazer um pouco diferente. Ao invés de um hino, nós vamos cantar uma música que, na verdade, é uma música mais infantil, mas que tem uma letra que é muito bonita. E as crianças já se animaram aqui na frente já.
E que você possa prestar atenção na letra dessa música, porque fala um pouco de quando Jesus veio para a terra, o que ele fez por nós. E é muito importante a gente fazer sempre essa reflexão, que Jesus abandonou toda a glória e se fez como homem para nos salvar de nossos pecados. Essa música é para a entrega dos dízimos e ofertas. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Lá do início. Jesus deixou toda a sua glória e veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração para receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além do céu, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Amém. Pedir para o João orar pelos dízimos e ofertas, e logo depois você
que veio aqui essa noite tem algum pedido, algum agradecimento especial, que você traga ao seu coração e o pastor vai estar orando por nós. Deus, muito obrigado, porque o seu amor é tão grande, Deus, o seu amor é tão infinito, que pôde alcançar cada um desses que estão aqui nessa noite, Deus. Obrigado porque nada pode nos separar do seu amor. Obrigado porque o Senhor está interessado em resgatar cada um de nós, Deus, e restaurar a nossa vida como nós cantamos. E apesar de nós, Deus, a gente pode confiar em tudo isso que nós cantamos, Deus. Nós queremos te louvar também por esses dízimos e ofertas que nós depositamos aqui, honrando ao Senhor, honrando esse amor tão grande, Deus, sabendo que não é isso que conquista o favor do Senhor, Deus, não é isso que conquista a nossa salvação, mas isso é uma demonstração, Pai, daquilo que o Senhor fez por nós. Nós queremos retribuir ao Senhor, Deus. Dê sabedoria a cada um dessa igreja, aqueles que estão na administração desse dinheiro, para que em tudo eles possam glorificar o Teu nome, Deus, sustentando o Teu reino aqui em Serra Negra, sustentando as pessoas que precisam da Tua ajuda, Deus. Nós te louvamos porque todos aqui que contribuíram tiveram condição de contribuir, Deus, e pedimos por aqueles que ainda não têm condição também, Deus, que o Senhor esteja abençoando para que logo eles possam honrar o Senhor dessa forma também, Deus. Deus, que cada centavo desse dinheiro que está aqui, Deus, possa ser para glorificar o Teu nome, Deus, que não seja para homens, mas que seja para o Senhor, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade sobre as nossas vidas, porque podemos experimentar, Senhor, que não existem realmente, como o João já colocou, distâncias que nos afastem do Senhor. Meu Deus, é tão nítido para nós perceber a Tua mão agindo em nosso favor, ó Deus. E nós queremos te agradecer pela Tua bondade, queremos te agradecer porque o Senhor se importa. Meu Deus, queremos colocar cada vitória, Senhor, nas Tuas mãos e dedicá-las ao Senhor. Porque sabemos, ó Deus, como a Tua palavra nos ensina, que o Senhor é realmente a fonte de todas as bênçãos, que tudo que tem acontecido de bom conosco é porque o Senhor permitiu e realizou. Queremos então dedicar ao Senhor, dizer ao Senhor muito obrigado. Mas, ó Deus, eu também quero pedir em favor de irmãos e amigos que estão aqui, que precisam da Tua graça, da Tua bênção. Alguns aqui entraram, Senhor, trazendo no seu coração dúvidas, Senhor, precisam tomar decisões. Outros aqui estão buscando respostas, Senhor, a conflitos, a necessidades da vida. Ó Deus, sabemos de pessoas que estão entrando aqui buscando propósito, razão, e sabemos que tudo isso o Senhor pode nos responder. Sabemos que no Senhor existem as respostas, as direções, as explicações. Sabemos que o Senhor que fala conosco tem interesse em nos dar direção. Colocamos também, Senhor, cada família aqui nas Tuas mãos. Que o Senhor traga harmonia para os lares, ó Deus. Sabedoria e paciência aos pais. Obediência aos filhos. Fidelidade aos cônjuges, Senhor. Pureza àqueles que são solteiros. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando financeiramente cada irmão aqui. E que, Senhor, cada bênção financeira seja proporcional também, abençoando o Teu reino, ó Deus. Que cada um possa ser cada vez mais fiel quando é abençoado também. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos Te adorar. Continua abençoando esse tempo de culto, adoração e de mensagem logo daqui a pouco. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Temos alguém que nos visita pela primeira vez essa noite? Temos aqui na frente. Seu nome qual que é? Liliane. Liliane, seja bem-vinda. Sinta-se em casa. O irmão, segunda vez já. Tá certo. Mais alguém que nos visita a primeira vez? Lá no fundo. Quem será? José, irmão José. E a Jaqueline? Isso? Tá, joia. Tem mais alguém, Toninho? É isso aí. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa, gente. Só uma vez que a gente apresenta. Agora vocês já são de casa. Amém? O Senhor é muito bom, gente. E é isso que nós vamos cantar nessa música agora, glorificando mais uma vez o nome de Deus, porque nunca é demais glorificar o nome do Senhor. Amém? Você
com as palmas. Entre com ações de graças, entoando a Deus louvor. Entre se regozijando, cante quão grandioso é o Senhor. Louve a Deus com o som das trombetas, cante glória à percussão. Toda criatura na terra e céu, com o coração, cante esta canção. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e sua graça é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e sua graça é para sempre. Amém. Jesus, o Filho exaltado, tudo Ele fez por nós. Diante dele se prostre, pega as suas mãos, cante em seu louvor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e sua graça é para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e sua graça é para sempre, para sempre, para sempre. O Senhor é bom, e sua graça é para sempre. O Senhor é bom, e sua graça é para sempre. Amém. Nesses tempos de manifestação nacional, a gente pode perceber uma insatisfação do povo quanto a injustiças que eles veem. E uma coisa que pode consolar o coração do cristão nesses momentos é saber que o reino do Senhor é eterno. Ele voltará e nós temos a certeza que Ele vai instituir o seu reino aqui na terra e depois lá no céu. Isso pode nos consolar. Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, seu reino vem. Jesus, por nós sacrificado, glorificado, justificado, seu reino vem. Esse reino não findará, sua glória é eterna, pois a majestade e força desse rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exata expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus santo e adorado,
glória é eterna, pois a majestade e força desse Rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Amém. Senhor Deus, obrigado por esse momento, Pai, em que podemos te glorificar, engrandecer o seu nome, te adorar, Senhor. Obrigado porque vivemos num país livre, Senhor Deus, para louvar o teu nome. Obrigado porque temos essa liberdade, Senhor Deus, e muitas vezes não damos valor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é soberano e o seu reino dura para sempre, Pai. Obrigado porque a sua justiça nos consola, Pai. E que o Senhor esteja agora, Senhor Deus, no coração do pregador e que nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Antes de chamar as crianças, eu queria só dar uma palavra para a igreja, uma pastoral rápida, posicionando a igreja um pouco do que eu acredito está no nosso, lá na coluna evangélica, mas eu queria dar para a igreja algo para pensar nessa questão dos últimos acontecimentos que tem se passado aqui no Brasil e chegou a acontecer aqui na nossa cidade, momentos de manifestação e tudo. A palavra que eu queria deixar para a igreja é que a igreja deve sim participar dos acontecimentos que ocorrem na polis, na cidade. A igreja deve se envolver sim com os assuntos de cunho social. A igreja deve tomar cuidado para não ser usado como massa de manobra, e eu percebi que como não havia uma liderança, alguma coisa assim partidária, ficou mais fácil até para o povo poder participar. Vi no jornal vários manifestantes aqui da nossa igreja participando desse momento, né? Alguns cuidados que eu queria colocar para a igreja. Primeiro cuidado é que nós podemos, dentro de uma democracia, nós podemos nos manifestar a qualquer momento. Não é só quando há um movimento grupal assim, para que aconteça. Em qualquer momento a gente pode se manifestar. É lógico que a gente deve fazer isso sempre respeitando as autoridades, respeitando o bem público ou os bens particulares. Então, nenhuma manifestação ela pode, por exemplo, chegar lá para xingar o prefeito. A Bíblia diz que nós devemos honrar o rei, honrar as autoridades, respeitá-las, e podemos discordar delas. Não é errado você discordar. O problema é você desrespeitar. Isso a gente não pode fazer. Tá? E eu percebi que não houve, conversando com algumas pessoas que participaram, não houve desrespeito. Então, parabéns aí ao pessoal que participou. Mas também eu queria colocar uma outra reflexão para a igreja em relação à questão dos movimentos, né? Eu estava contando uma história para o pessoal de dois manifestantes, eram dois amigos, e gritando lá, abaixa a corrupção, abaixa a corrupção. Aí o cara vira para o lado e fala assim, mas não era para você estar no trabalho agora? Peguei um atestado, abaixa a corrupção, abaixa a corrupção. Gente, não há diferença entre você mentir pedindo um atestado, se você não está doente, para aqueles que roubam milhões lá na Copa, lá com estádio, essas coisas. Para Deus, o delito ele é o mesmo. Tá? Então, uma palavra que eu queria deixar para a igreja, que uma forma que a igreja ela pode adquirir moral para se posicionar é quando ela lida no seu micromundo, no seu pequeno cosmo, quando ela lida nas coisas da sua vida, quando ela lida com honestidade, quando ela vai tratando os pecados que ela tem dentro dela. Tá? O maior problema do Brasil não é falta de educação, de saúde, de segurança. O maior problema do Brasil é corrupção. E a chave, a raiz da corrupção está ligada ao pecado no coração do ser humano. Quando o pecado for tratado no coração do ser humano, a corrupção vai reduzir no Brasil. É automático. Tá? Então, nós podemos participar, nós podemos nos mobilizar de uma forma correta
quando cada crente cumprir a lei, quando cada crente tratar o pecado na sua vida, quando cada crente for honesto nas suas colocações. Então, cada um que está tratando o pecado na sua vida, ele já está lutando para que o Brasil melhore. E essa é a primeira frente. A segunda frente é, em momentos oportunos, nos posicionarmos para podermos ter voz, porque nós temos direito a dizer o que nós pensamos. Tá? Então, eu quero colocar para a igreja isso. A luta contra o pecado, ela é a luta contra a corrupção e ela é a luta por um Brasil melhor. Por isso que nós precisamos investir no evangelismo. Por isso que nós precisamos falar do evangelho de Jesus. E precisamos praticar a ética do Novo Testamento, aquela ética que está lá na Bíblia. Essa é a ética que vai modificar e vai melhorar o Brasil. Tá? Então, assim, participar desses movimentos é muito legal. Mas começa na sua casa a arrumar a sua cama. Começa a varrer a frente da sua casa. Começa a falar a verdade para sua mãe e para o seu pai. Começa a ser fiel à sua esposa. Começa a pagar as suas contas e declarar o imposto de renda com honestidade. Começa a fazer isso, que aí você vai angariar autoridade para falar de quem tiver errado. E o crente precisa ter essa autoridade. Tá bom, meu povo? Que Deus nos abençoe e abençoe nosso país. Amém? Não esqueçam de orar pelo nosso país, pelos nossos governantes. Não esqueçam de pedir que Deus tenha misericórdia de nós e abençoe o país através deles. Tá certo, meu povo? Vou pedir para que as crianças até 8 anos venham aqui na frente, elas já estão preparadíssimas. Crianças até 8 anos. Isso, vem o Natan. Calma, Natan. Natan sempre empolgado. Venham, venham. Cadê a Susan? Cadê a Kelly? Cadê a Nina? Só criança bonita. A Manu já está chorando porque não pode vir. Vamos lá. Isso. Ô, pai, puxa vida. Vai se acostumar, fica tranquilo. Aí. Ok. Vamos orar? Ô, tá chegando aí a Mariana. Ô, Mari, vem, Mari. Aê, pronto. Dá a mão aí para Kelly aí. Dá a mão para Marias. Aí. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, ó Deus, por essas vidas tão especiais. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir a Tua ordem, que diz que nós não devemos impedir as crianças de chegar até o Senhor. Pelo contrário, ó Deus, queremos ser facilitadores da Tua palavra no coração delas. Ó Deus, que elas possam entender o Teu Evangelho e se render ao Senhor. Sabemos que o Teu Evangelho é tão simples e o Senhor Jesus falou que nós devemos aceitá-lo como crianças. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe os professores, abençoe esse tempo de culto. Em nome de Jesus. Amém. Ok, podem ir. Tá aumentando a turma aí, né? Tá aumentando a turma. Daqui a pouco tem mais, né? Legal. Ok, pessoal. Hoje nós vamos ter um privilégio de ouvir a palavra do Senhor, o relatório também trazida pelo pastor Daniel. Pastor Daniel, ele foi nosso seminarista em 2007. Nós tivemos o privilégio de contar com a ajuda dele. E hoje é legal, depois de já algum tempo, poder recebê-lo de volta para trazer o relatório do que Deus tem feito através dele, lá no interior do Ceará, lá no sertão do Ceará, o que ele está fazendo lá. De manhã ele nos trouxe algumas informações que mexeram conosco. Nós já começamos a bolar alguns projetos para que a gente possa estar ajudando o Evangelho a chegar lá no Ceará. Sabemos que já existem algumas igrejas lá e o nosso desejo é apoiar aqueles irmãos lá para que eles não se sintam sozinhos, no meio de tanta escuridão e aridez, não só física, mas espiritual também. E o pastor Daniel, para mim, é um privilégio vê-lo aqui, como pastor, casado, está vindo um filho aí, uma filha, já está no terceiro, vai entrar no terceiro mês de gestação, a esposa não pôde vir, mas para mim é uma alegria ter você aqui, cara. Muito bom mesmo, viu? E eu sei que Deus vai falar conosco
através do pastor Daniel. Chique falar assim, pastor Daniel, né? Vem aqui que eu vou orar por você. É um privilégio para mim ter você aqui, viu? Meu colega. Vamos orar? Poderosamente fala através dele. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Prazer imenso, como falei de manhã, mas chegar aqui na Serra Negra novamente, aqui nessa cidade, onde tive a oportunidade de fazer o ministério em 2007, conhecer pessoas tão maravilhosas. Eu disse, olha, eu estou indo para São Paulo, não posso deixar de passar lá, ver os irmãos e compartilhar um pouco do que Deus tem feito. De manhã eu falei da nossa realidade, do trabalho que temos desenvolvido no sertão cearense, ali na cidade de Nova Russas, 300 quilômetros da capital. Então eu queria passar, algumas pessoas me perguntaram sobre a igreja, já que eu falei muito sobre a região, então algumas pessoas vieram me perguntar, interessadas em conhecer um pouco mais da nossa igreja lá. Então eu vou passar aí um vídeo, esse vídeo foi da conferência do ano passado, missionária que nós tivemos, e mostra um pouco aí da história da nossa igreja, como também aí a nossa realidade. Então pode soltar a Rod aí. São missionários do passado da nossa igreja. Eu contei as histórias dele aí de manhã, tá bom? Essas fotos mais antigas, décadas atrás. De todo lugar, perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste, vivo estás. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós. Mandaste Jesus do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade. Ok. Então, mostrou um pouquinho aí da nossa realidade, pessoas que trabalham conosco, história também passada. Nós temos um legado missionário, contei hoje aqui de manhã, então não vou me deter em falar, mas dá para vocês terem um pouquinho aí da noção do nosso trabalho. Então, estou há 2 anos e 4 meses em Nova Russas, desenvolvendo um trabalho lá. Minha esposa, Fernanda, não pôde estar aqui hoje. Ela está grávida, né, como o pastor Charles falou, e ela tem me acompanhado nesse mês de junho, nessa viagem de divulgação. Nós fomos para Curitiba, passamos em Atibaia, Guarujá, São Paulo, e eu vim para cá nesse final de semana. Então, nesse finalzinho da viagem, agora ela não passou muito bem, e recomendação médica é que ela deveria ter mais repouso na viagem. Foi muito corrido o mês para a gente. Junto comigo viajou outros missionários, um dele ali que mostrou na foto é o Cícero, veio com a gente, implantador de igreja. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho de implantação de igrejas no nosso sertão cearense, com o alvo de alcançar aí cidades, pessoas para Cristo. Então, passei aqui de manhã, isso aí. Então, eu queria mostrar aqui, aí minha esposa, né, está mostrando aí, Fernanda, somos casados, vamos fazer
4 anos de casado agora no dia 27 de junho. Vamos comemorar aí 4 anos de casado, vindo uma criança, nós não sabemos o sexo ainda. Nós temos aí a nossa localidade, onde nós ficamos, no sertão cearense, o mapa do Ceará. Aí, no caso, nós temos o mapa do sertão do Inhamuns. O sertão cearense é dividido em alguns sertões, e nós estamos no sertão do Inhamuns, ali localizado, pode dar mais um clique, nessa estrelinha, aí é Nova Russas, um polo, uma cidade com 32 mil habitantes. A nossa igreja ela tem um histórico de mais de 60 anos, desde a chegada dos missionários americanos lá. Estamos lá aproximadamente esse tempo como igreja. Temos aproximadamente como membros 250 pessoas. O patrimônio que vocês viram ali foram comprados pelos americanos. Temos um patrimônio, graças a Deus, expressivo na cidade, quase um quarteirão, né? Então, um local que a gente tem usado hoje muito bem, graças a Deus, Deus abençoou muito através dos Estados Unidos, irmãos e igrejas que compraram e fizeram todo o patrimônio que temos atualmente. Então, nós temos desenvolvido esse projeto de impacto, de levar o Evangelho naquela região. Eu queria falar para vocês, compartilhar com vocês o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Queria pedir que vocês abrissem juntamente comigo esse texto. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Um texto bastante conhecido, mas me acompanhem na leitura. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Vamos abrir em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, o versículo 7 a 14. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo, e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Acredito que todos sabem que essas cartas, tanto de Romanos como de Filipenses, Paulo escreveu. Paulo é o autor dessas cartas. Cremos nisso, né? Lógico. E diante disso, esse homem, conhecido na história nossa como o maior apóstolo, como o maior missionário, implantador de igreja, como o homem que escreveu cartas inspiradas por Deus, que nos impactam até os nossos dias hoje. Esse é o apóstolo Paulo. Mas Paulo nem sempre foi esse homem. Algo aconteceu na vida dele que marcou a vida dele profundamente e fez dele tudo o que ele é pela graça de Deus, no seu legado, na sua história e na sua expressão, no meio do projeto e plano de Deus, no livro de Atos e na história da igreja. Então eu queria falar sobre esse homem, Paulo, e falar quem era Paulo antes de ser e escrever tudo aquilo que nós lemos e sabemos da vida dele depois de convertido. Irmãos, a vida de Paulo é impressionante. Esse homem nasceu, no livro de Romanos diz, capítulo 11, versículo 1, diz que ele nasceu israelita. Ele era um israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. A identificação dele, a identidade, a raiz dele é muito clara na Bíblia. Ele era um judeu, descendente de Abraão, do pai da promessa. Ele era da tribo de Benjamim.
Esse homem nasceu na cidade de Tarso. Tarso era uma cidade muito importante na Cilícia. Você encontra isso em Atos capítulo 22, versículo 25. A cidade de Tarso era uma cidade extremamente importante na região da Cilícia ali, ocupando um alto nível de conhecimento, de cultura, de línguas, e Paulo nasceu nessa cidade. Esse homem nasce também como um cidadão romano, uma posição que não era para todo mundo. Ser cidadão romano era um título, ter esse status era algo que poucos tinham, e muitos chegavam a comprar isso, essa cidadania romana. Ele cita isso no livro de Atos, capítulo 22, 28, quando ele é preso numa rebelião que os judeus querem pegá-lo, os soldados romanos o prendem, e quando vão torturar, ele diz: olha, eu sou cidadão romano, vocês vão me julgar vocês vão me prender, vocês vão me açoitar sem antes me julgar como cidadão, eu sou cidadão romano. E o centurião, quando chega: você é cidadão romano? Sim, sou, porque isso era algo de grande importância. E quando o centurião pergunta a ele, ele diz: eu sou. E o centurião diz assim: pois eu consegui a minha cidadania romana comprando. Então você vê que era algo muito desejado na época de Paulo. E nós não sabemos como Paulo conquistou isso, como o pai dele ou o avô dele conquistou essa cidadania. O fato é que alguém da família dele, pai ou avô, fez algo de muito importante para o Império Romano, ao ponto deles conquistarem essa cidadania e isso ser passado para o apóstolo Paulo. Observe que esse homem era israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Ele nasceu numa cidade importantíssima, Tarso da Cilícia. Ele tinha a cidadania romana e como profissão ele era fabricante de tendas. Isso está em Atos capítulo 18, versículo 3. Ele disse que tinha a mesma profissão de um casal, Áquila e Priscila, né, que ele se juntou em Corinto aí para a evangelização. Que currículo impressionante esse homem tem. Agora eu não sei se vocês sabem, mas em 2 aos Coríntios capítulo 10, no versículo 10, descrevendo a vida de Paulo sobre a pessoa dele, os irmãos de Corinto dizem o seguinte, que ele pessoalmente ele não impressionava, e as suas palavras eram desprezíveis. Nós não sabemos de fato como era Paulo fisicamente, a aparência dele. No Novo Testamento nós não temos um relato claro. Olha, Paulo era assim. Mas um livro apócrifo descreve um pouco quem era Paulo. E eu queria só, a título de informação, e para a gente pensar aqui, imaginar o apóstolo Paulo. Por exemplo, diz que ele era um homem de baixa estatura. Ele era pequenininho, não era um homem grande, alto. Diz também que ele tinha cabelos ralos na cabeça, né? Carequinha. Era provido de cabelo, né? Desprovido de cabelo. Também diz que ele tinha as pernas tortas, garrincha, né? As pernas meio tortas, aí. E pior, irmãos, pior não, melhor essa parte aqui. Ele era um cara forte, ele tinha um corpo em bom estado, né? Um cara bem forte na sua aparência, no seu aspecto, aí, no seu vigor. E ele tinha as sobrancelhas ligadas, né? Assim, bem próximo uma da outra. E, irmãos, ele tinha um nariz parecido com o meu, feio, né? Arredondado. Então, essa é a descrição que esse livro fala de Paulo. Mas aqui é só para a gente mesmo imaginar. Paulo era feio, viu? Não é à toa que os irmãos aqui em Corinto dizem que pessoalmente ele nada impressionava. Então, dá para se imaginar Paulo um homem não muito bonito, não muito galanteador, vamos dizer assim, de aparência, né? Então, Paulo não era um homem tão bonito assim como a gente imagina. A gente vê os filmes às vezes, né? Bota Jesus bonitão, né? O apóstolo, aquele cara altão, sabe? E provavelmente ele não era um cara tão bonito assim. Mas a sua religião, além dele ser israelita, nascer como descendente de Abraão, ter cidadania romana, fazedor de tendas, um homem que a aparência não expressava muita coisa, mas esse homem, na sua religião, como judeu, ele era impecável. A sua religião era o judaísmo. A Bíblia diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. Isso aí é uma identificação clara de um judeu. Olha, eu sou judeu, circuncidado ao 8º dia. E mais do que isso, ele pertencia ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. E diz que quanto à lei, quanto à prática da sua lei, ele era fariseu. Ser fariseu era algo que identificava ele com um grupo bastante zeloso e rigoroso na sua prática religiosa. Mas ele não era somente fariseu, ele era filho de fariseu. Olha como diz em Atos capítulo 23, versículo 6, eu sou fariseu, filho de fariseu. E ele não para só aí no seu currículo.
Ele diz, olha, eu não só sou filho de fariseu, como eu fui educado aos pés de um homem chamado Gamaliel. Nada mais, Gamaliel era o homem mais importante em Jerusalém, no judaísmo. Que currículo esse homem tem? O apóstolo Paulo é educado, ensinado aos pés de um homem chamado Gamaliel, um rabino famosíssimo da sua época, que pertencia a uma escola chamada a Escola de Hilel, uma escola bem mais liberal, e que Paulo parece não seguiu muitos passos do seu mestre, né? No caso Gamaliel. Então sua religião é marcada por isso. E ele diz, enquanto a sua prática da lei, um homem muito conhecedor da lei, estudante da lei, quando ele praticava a lei, ele descreve ele como uma pessoa irrepreensível. No que se trata da lei, esse homem praticava ela fielmente. Era um homem altamente zeloso em relação às tradições. Ele diz em Gálatas capítulo 1, versículo 14, que ele superava a maioria dos judeus da sua idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos seus antepassados. Irmãos, em Atos capítulo 26, versículo 5, diz que como fariseu ele viveu de acordo com a seita mais severa da sua religião. Paulo era extremamente cuidadoso. Quando ele fazia algo, ele entrava em algo, ele entrava com corpo e alma. Esse era o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso. Agora, o impressionante é que a Bíblia relata que alguns parentes seus se converteram antes dele. Em Romanos, capítulo 16, versículo 7, Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, diz, saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes, que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Olha só, a família de Paulo, alguns parentes da família de Paulo, já tinham sido ganhos para Cristo antes dele. Vê que o evangelho entrou na família dele, não através dele, mas através de outro. Então isso aqui é impressionante. Sua família, alguns já pertenciam ao cristianismo, já viviam como seguidor de Jesus. Irmãos, esse homem era tão zeloso, tão formidável na sua forma de viver, que entre os judeus ele foi escolhido para ser o grande perseguidor e aquele que exterminaria, acabaria de vez com esse movimento que chamava cristianismo, o caminho, o Jesus ressurreto do judaísmo de vez. Esse foi o homem que os judeus escolheram, o Sinédrio escolheu, para que de vez acabasse com a expansão do evangelho que se propagava ali em Jerusalém e Samaria. Esse homem foi escolhido e esse homem se chamava Saulo, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão. Interessante que Atos capítulo 8, versículo 1, quando Estevão estava sendo apedrejado, diz que Paulo consentia na sua morte. Irmãos, consentia a ideia de que ele tinha prazer ali. Ele estava vibrando com a morte de Estevão, tão zeloso que ele era, tão fervoroso que aquele homem era no judaísmo, irrepreensível na sua prática. Ele não via a hora daquele caminho, daquele evangelho, da mensagem de Cristo, acabar de vez. E isso implicava acabar com quem? Na prisão. Em Atos capítulo 9, versículo 1, diz que ele respirava ameaças contra os discípulos de Deus. Já pensou? Um homem desse? Respirar, a cada segundo imaginar, exterminar, acabar de vez com esses discípulos de Jesus, com essa seita que estava se levantando no judaísmo. Esse homem estava 24 horas dedicado a esse fim. Esse era o apóstolo Paulo. Ele aspirava. E ele ia de casa em casa. Arrastava homens. E ele não só homens, mas também mulheres. Ele não... Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Ele não chegava para um discípulo de Jesus e chamava para uma conversa somente. Paulo, ele pegava esses homens, chegavam na sua casa, se fosse hoje, ele chegaria na sua casa, arrombaria a sua porta, tiraria você de onde estivesse e com violência lhe levaria preso. Imagine só, você, eu em casa, de repente o apóstolo Paulo, não um apóstolo ainda, chegando para me prender como cristão, pegando minha esposa grávida com violência. Imagine você na sua casa, sem esperar, esse homem chega como perseguidor da igreja para fazer você negar a sua fé, para fazer você desistir do caminho. E a única condição para ele não fazer nada era você blasfemar o nome de Jesus.
abandonar de vez esse caminho e voltar à prática do judaísmo no seu zelo como eles tinham isso aí. Então, em Atos capítulo 26, versículo 10 e 11, diz que ele castigava muitas vezes em todas as sinagogas, obrigando que eles blasfemassem o nome de Jesus. Irmãos, esse homem aspirava ameaças contra a igreja. Ele enfurecido como um animal bravo, como um animal que não tinha mais o que fazer a não ser alcançar a sua vítima. Esse animal enfurecido, esse bruto animal solto pelos judeus, o sinédrio, com o único fim, preparado para exterminar, acabar de vez com os discípulos de Jesus. Esse homem é Paulo, Saulo de Tarso, que castigava, fazia os discípulos de Jesus negar a fé, levava eles às prisões e não somente isso, tirava a vida dos discípulos. Nós temos esse relato aí no livro de Atos, onde diz que ele não somente perseguia, prendia, mas julgava e se entregava totalmente àquilo que ele fazia. Ele saiu para Damasco, autorizado pelo Sinédrio, para prender os discípulos que ali estavam e exterminar de vez a propagação do Evangelho. Essa foi a missão de Paulo. Esse animal bravo, incontrolável, embrutecido, aspirava ódio no coração. Esse homem, em Atos capítulo 9, vai ao encontro dos discípulos, porque odiava a igreja, odiava o caminho, odiava Jesus Cristo. Ele queria exterminar os discípulos, ele queria exterminar a mensagem do Evangelho, e ele queria acabar de vez com a lembrança desse homem chamado Jesus o Nazareno. Irmãos, esse homem é o valente Paulo, pronto para a caça, pronto para aniquilar, uma máquina mortífera, indo caçar os discípulos de Jesus. Mas a vida de Paulo vai ser marcada por algo que ele nunca imaginou, que existia alguém mais valente do que ele. Ele se encontrou em Atos capítulo 9, na verdade, o mais valente encontrou com ele. Em Atos capítulo 9, conta que ele estava indo ao meio-dia para Damasco, e perto de Damasco, uma luz brilhante raiou do céu. E esse homem cai de joelhos. E uma voz brada: Saulo, Saulo, por quê me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que é isso aqui? Em outras palavras, seria assim: Paulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? Está aqui eu agora, vamos conversar nós dois. Chegou a hora da gente conversar. Chegou a hora do encontro que tu queria. Está aqui eu, vamos ver agora. E esse homem: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus se encontra com aquele homem em Damasco. Jamais estava na agenda de Paulo se encontrar com Jesus. Mas Deus, como cantamos, precisamos confiar na soberania de Deus, né? Mas Deus, em sua soberania, escolheu aquele homem, não para exterminar a igreja, mas para levar o seu evangelho. E Deus se encontra com ele, o Filho de Deus o encontra. O animal selvagem é domado. E Jesus diz: Paulo, duro é tu, como é que se diz? Recalcitrares, né? Permanecer endurecido, se bravejar, resistir aos aguilhões. Eu não sei se vocês já viram um animal bravo sendo domado, cavalo, algum animal. Mas no interior é muito comum animais bravos. Eles levam eles e usam aguilhões, a espora, né, para controlar e tudo mais. Deus vinha na vida de Paulo, em cada prisão, em cada vida que ele tirou, em cada mulher que ele bateu, em cada cristão que ele fez negar a fé. Deus estava aguilhoando Paulo, domando aquela fera selvagem e levando ele a Cristo, através da sua família que haviam se convertido, e revertendo aquele ódio no coração dele em um coração transformado.
E aqui chegou o dia em que Deus o transformaria por completo. E a graça de Deus mudaria esse homem Saulo de Tarso para ser Paulo, o apóstolo, servo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, esse homem é marcado visivelmente por esse encontro. Deus o deixa ele como? Cego. Pense só esse homem, com todo o seu orgulho, todo o seu fervor, toda aquela impetuosidade que ele estava, desesperado, respirando, matar os discípulos, em todo o seu vigor e força. Deus tirou a visão dele. E aquele homem agora precisa ser levado por outros. O homem que era totalmente independente para fazer tudo o que queria, pela sua força, agora é levado por outros. E mais, irmãos, ele não é só levado pelos outros, ele é levado pelos outros para onde o Senhor Jesus manda. Ele foi mandado por quem? Pelo Sinédrio. A exterminar, a acabar com os discípulos, o nome de Jesus. Quem ele está obedecendo agora? Jesus. O animal bravo. Seguindo o que o mestre mandava. O Senhor mandava. Paulo, seguinte, tu vai lá para uma cidade. Lá em Damasco, tu vai encontrar um homem chamado Ananias. E ele vai te dizer o que tu tem que fazer. Irmãos, e sabe o que me impacta nisso? Que o forte Paulo, agora totalmente dependente, humilhado, seguindo agora a vontade de Deus, obedecendo o que Jesus mandou, ele vai a Damasco. E no versículo 11 do capítulo 9 de Atos, vamos abrir lá. Atos capítulo 9, versículo 11. Veja aqui, irmãos. O Senhor lhe ordenou, falando a Ananias: levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Isso aqui agora. Isso aqui tem um destaque nesse versículo. Ele está orando. Paulo está orando. Jesus estava ouvindo Paulo orar. Um homem que respirava a exterminar o Filho de Deus, os discípulos de Jesus. Ele está orando agora. Ele ora. E quando Paulo está orando, sabe o que Deus está fazendo? Está levantando um outro onde ele nem imaginava. Deus chama um homem chamado Ananias, discípulo de Jesus, seguidor fiel. E eu fico imaginando eu no lugar de Ananias. Deus chegando para mim: Daniel, meu nome seria Ananias, né? Ananias, é o seguinte, estou precisando de você para um servicinho. Tu vai na rua tal, direita, pega o endereço tal. Eu quero que tu vá falar um recado para uma pessoa. Quem é, Senhor? Que privilégio, né? Olha, Deus me chamando, me mandando para dar um recado. Que bênção, né? Quem é? É Saulo. Quem? Saulo. Não, o senhor errou o nome. Senhor, Saulo? O senhor não sabe? Olha aí. O senhor não sabe quem é Saulo? O Saulo está vindo de Jerusalém para cá para exterminar a gente. E outra questão, Senhor, desculpe aqui, o senhor não está muito bem da cabeça não hoje. Era a desculpa dele. Ananias, Senhor, o que é isso? Saulo está vindo para cá e o senhor não sabe disso não, é? Deus sabe disso. Deus sabia disso. E Deus levanta um homem, Ananias, e diz: olha, você vai fazer isso. Deus nos manda fazer umas coisas às vezes, né, irmãos? Sem sentido e sem lógica. É um negócio, e a gente, meu Deus, eu vou fazer um negócio desse. Deus me manda para um lugar que eu nunca sonhei na vida, e lá vai eu. Deus, é impressionante os propósitos de Deus, né? E Deus levanta um homem, Ananias, um discípulo dele. Diz: Ananias, eu quero te mandar para um lugar. Eu quero que tu fale para esse homem Saulo. É ele mesmo, não errei o nome, não errei o endereço. Eu fico imaginando Ananias saindo de casa, 3 dias depois, isso foi o tempo, saindo de casa: Senhor, rua direita, tal, na casa de fulano. Meu Deus, será que não é a rua esquerda? Será que o endereço não foi errado?
eu fico a trajetória, eu acho que Ananias parou em cada esquina até chegar na casa que Paulo estava. Eu ia fazer isso. Eu acho que eu nem ia, eu mudava o caminho, eu ia embora de Damasco. Nós não somos assim? Ananias é assim como nós, ele olha, Senhor, tem certeza? E nós somos assim. Deus diz biblicamente coisas para nós fazermos. Deus não. Será que é isso mesmo que eu estou lendo aqui? Será que é isso mesmo que o Senhor está dizendo para eu fazer? Nós retrocedemos, nós questionamos o Senhor, né? E é interessante que ele diz o quê? Senhor, tem certeza que é isso, né? Senhor, tu não sabes. Ele introduz a sua palavra como? Senhor. Se é Senhor, o que faz um servo? Ele questiona o seu Senhor? Ele só obedece. Interessante, Senhor, tem certeza? Mas Ananias vai. E eu fico imaginando quando Ananias bateu naquela porta se tremendo, batendo no joelho e encontra Saulo. Veja aí. Versículo 17. Ananias foi. Como a gente também, nós obedecemos, às vezes com dificuldade, mas obedecemos. Ananias foi. E entrou na casa. Meu irmão, essa cena aqui, eu fico imaginando ele entrando nessa casa. Chegou lá na frente desse homem destemido, o apóstolo, antes de ser apóstolo, Saulo. O homem que veio preparado para fazer o que com ele? Levar preso. Aquele homem forte, né? Com autoridade, esse homem põe as mãos sobre Paulo, que estava cego, e diz isso aqui, irmãos, olha isso aqui. Saulo, perseguidor da igreja, Saulo, nosso inimigo. O que ele diz? Irmão, olha o que Ananias fala. Saulo, irmão. Aquele homem era o maior inimigo da igreja, o maior inimigo de Cristo. E Ananias chega para ele e diz o quê? Irmão, não mais o perseguidor, não mais a fera selvagem, mas irmão. Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Veja o versículo 18. Logo caíram-lhe dos olhos algo como as escamas. Ele passou a ver novamente. Ele recuperou a vista. Quando ele recuperou a vista, ele se levantou e fez o quê? Matou Ananias? Ele se batizou. Isso aqui é muito forte. Porque o batismo era a identificação clara do judeu no que ele cria e seguia. Saulo estava dizendo que a partir de agora eu sou seguidor de Jesus Cristo e não mais perseguidor de Jesus Cristo. Esse homem se converte. Agora esse homem vai levar o jugo de Jesus, não mais do Sinédrio. Esse homem agora tem uma missão diferente do que ele tinha, não mais destruir a igreja, mas implantar novas igrejas. Propagar o evangelho aos gentios e judeus. Esse homem é chamado de irmão. Esse homem é batizado. E veja aqui no versículo 19. E tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Opa! Ele foi fazer o que com esses discípulos? Aniquilar. Então imagine só, notícias chegando para vocês, se fosse na época. Saulo está vindo. O que é que vocês fariam como discípulos de Jesus? Mudar de endereço e ir embora. Esse homem, Deus se encontra com ele e muda a vida dele. E esse homem agora, ele vai fazer o quê? Ter comunhão com aqueles que ele iam matar. Lembra que esses discípulos vinham fugindo de onde? De Jerusalém. Agora Saulo está na casa daquela família que ele arrastou a mulher pelo cabelo, que ele prendeu o marido, provavelmente tirou a vida de um parente deles. Agora Paulo está tendo comunhão. O que é isso? É o poder do Evangelho para salvar um homem. Graça de Deus. Irmãos, Paulo foi salvo
pela graça de Deus. Esse é o poder do Evangelho, que Paulo foi alcançado e que nos alcançou. Romanos capítulo 1, versículo 16 foi escrito por Paulo, com toda a propriedade, porque o Evangelho é o poder, o dínamos, aquilo que penetra profundamente e explode qualquer coisa, destrói qualquer coração. Não há coração que resista a Jesus. Esse poder alcançou o coração de Paulo e mudou a vida daquele homem profundamente. A graça de Deus alcançou aquele homem de tal forma que naquele momento ele deixou de ser o maior perseguidor da igreja para ser agora o maior seguidor de Jesus Cristo. Esse Jesus que se encontrou com Paulo foi o Jesus que nos encontrou. Essa graça que mudou a vida de Paulo é a graça que nos mudou. Eu e você fomos alcançados por esse Jesus. E essa graça transforma vidas e nos usa para uma obra tremenda do seu reino. E Paulo foi o que foi pela graça de Deus. Irmãos, eu queria contar 2 testemunhos para vocês. Queria aplicar contando 2 testemunhos para vocês de 2 homens em Pires Ferreira que eu falei hoje. O primeiro é esse homem aí chamado Beto. Beto, ele é gari em Pires Ferreira e é alcoólatra, altamente alcoólatra. Ninguém não sabia se o Beto era o lixo ou o lixo era o Beto. Um homem totalmente desacreditado na bebida, sua família não mais o queria, sua esposa do rapaz levava ele todo dia para casa, de onde ele estava bêbado, e o jogava na porta da sua casa. Era o táxi do Beto. Um dia o evangelho alcançou o Beto. O Cícero, que eu falei sobre ele hoje de manhã, foi para Pires Ferreira e começou a pregar o evangelho para o Beto. Passou um ano. E o Cícero conta que o Beto, quando ele ia para a casa do Beto pregar o evangelho, o Beto sempre estava bêbado. Mas ele partiu do princípio, até que a pessoa diga que não quer mais ouvir, eu vou falar. E ele pregou o evangelho 1 ano para o Beto. Uma vez pregando o evangelho para o Beto se diz, eu quero aceitar Jesus, bêbado. Aí o que o Cícero fez? Não, que nada. Bêbado aí, quem é que ele vai entender? Pois esse homem de fato, quando o Beto se converteu, ele foi agradecer o taxista. Chamou o Cícero, o missionário, e disse, olha, eu quero agradecer lá o da Chagas. E chegou no da Chagas, obrigado por ser meu taxista, agora eu não vou precisar mais. E ele pregou para o da Chagas. Falou do que Jesus fez com ele. Da Chagas se converteu. Esse homem se tornou um grande evangelista, levando outros para Cristo. Ele não sabia ler. E ele disse que queria saber ler, para conhecer a Bíblia. Passou 2 anos estudando com um missionário canadense, que eu falei sobre ele hoje. Aprendeu a ler. Lê a Bíblia de uma forma formidável. Um homem que respira Jesus. E através dele, outros se converteram. Ele disse que levava o Cícero em cada lugar, em cada família, para falar de Jesus. Ele disse que não sabia, ele não tinha nada, só tinha uma coisa para falar, era de Jesus. O Cícero conta que uma coisa, aquela cidadezinha de Pires Ferreira, de 3.500 habitantes na cidade de 9.000 na comunidade, pode questionar da Bíblia, pode questionar pastor, pode questionar a igreja, pode questionar tudo, menos uma coisa. Alguma coisa aconteceu com aquele homem que mudou a vida dele. Isso é inquestionável na cidade. Toda a cidade sabe disso. Hoje ele é um líder na igreja.
prega, evangeliza e está implantando outros trabalhos, levando o evangelho para outros. Tem uma família reestruturada, uma esposa que ele ama hoje e o ama, um filho que ele ama com todo o coração, um homem totalmente entregue a Jesus. Esse é o Beto. Um outro que eu queria contar é esse homem aí. Você olha para a cara dele, você conhecendo, você vai ver que é um homem mais pacato e manso da face da terra. Mas esse homem não era assim. Esse rapaz de 26 anos, 27, era o pior homem de Pires Ferreira. Onde ele chegava, era confusão e briga. Quando dizia assim, o Sebastião está vindo, todo mundo corria. Esfaqueou gente, já foi esfaqueado. Deu tiro, queima-roupa, assalto, e aí vai por diante. Drogas. Era esse homem aí. Andava sempre armado, sempre à espera. Ele tinha uma coisa na cabeça, ele disse, eu preciso ter um filho logo, porque eu sei que eu vou morrer logo. Cada dia ele sabia que ia morrer. Esse era o Sebastião. Uma vez o Sebastião drogado, ele queria roubar alguma coisa para vender, para comprar mais droga. Ele foi roubar. Ele entrou numa casinha humilde, simples, de um casal senhor de idade. E no interior vocês veem muito na casa aqueles fogão a lenha. E perto do fogão a lenha tinha um facão. E ele pegou aquele facão, a única coisa que ele encontrou na casa de bom. Um facão, e junto com o facão veio o Novo Testamento dos Gideões. Ele pegou aquele Novo Testamento e levou para casa. Colocou no bolso. E saiu com o facão. Quando ele chegou à noite em casa, ele abriu um salmo e leu. E esse Novo Testamento ele escreveu naquele dia, o dia em que Deus começou a mudar minha vida. O Sebastião se converteu. Se converteu. Deus mudou esse homem completamente. Sabe uma das coisas que ele fez? Esse homem era odiado e temido. Os policiais relataram depois que estavam só esperando um acontecimento dele para tirar a vida dele. Qualquer coisinha dele, se pegasse, eles iam acabar com ele. Obrigado. Esse homem, quando se converteu, 2, 3 meses depois, ele chamou o missionário Cícero. Disse, Cícero, eu preciso ir em cada casa que eu fiz mal e prejudiquei e pedir perdão. Ele pegou. Eu fico imaginando Cícero contando aí, muito impactante. Aí a pessoa, quem é? Sebastião. Fala, meu Deus. E o pessoal já ficava espantado, porque ele sabia quem era o Sebastião. E ele chegava, olha, eu estou aqui para pedir perdão pelo que eu fiz. Sabe o que o Sebastião fazia depois? Pregava o evangelho para essas pessoas e oravam por eles na casa deles. Ele foi em 30 casas. Somente um não perdoou ele. Disse, cara, não dá para te perdoar o que tu fez comigo. O outro disse assim, eu encomendei tua morte já 3 vezes e eu não sei por que não te mataram. Uma vez o Cícero contou nesse dia que ele passou num bar cheio de gente que você já pode imaginar, dá pesado. Os caras pararam. E o Sebastião pediu perdão a eles e pregou o evangelho para aquele grupo. Esse homem é um outro líder da igreja lá hoje. Um homem pacato, manso, simples. Ele aprendeu a ser pedreiro. Construiu a igreja. Na igreja precisou fazer uma tesoura. Sabe o que foi que ele fez? Foi no Google, olhou uma foto, foi ver no lugar, olhou e fez tesouras. Altamente inteligente. Está sendo chamado em Fortaleza para construir tesoura agora. Um homem apaixonado, impressionante. Um homem totalmente dado para cuidar de vidas. O que aconteceu com Beto e Sebastião?
O mesmo que aconteceu com Paulo, comigo e com você. A graça de Deus. É essa graça, é esse Jesus que nós anunciamos. Eu não sei quanto tempo você tem orado por alguém, até desacreditado que é possível essa pessoa se converter. E diz, nem Deus resolve esse negócio aqui, né? A gente não sabe. A gente deixa de acreditar. E às vezes faz como Ananias. Será que tem certeza, Deus, que é Saulo que tu quer fazer, quer salvar? Mas para Deus não é impossível. Deus está agindo onde e quando nós não vemos. Deus está agindo quando os nossos olhos não veem. Deus age com muita sutileza e cautela, no silêncio, quando os nossos olhos não conseguem ver. Quando Paulo orava, Deus estava falando com Ananias. Paulo não sabia disso. Você está orando, de repente, por um lugar, Deus está levantando pessoas para esse lugar. Está levantando pessoas para falar de Cristo para a sua família, para alguém que você tem orado à distância. Meu irmão, nós não sabemos o agir de Deus. Não temos como controlar isso. Mas precisamos crer e confiar que a graça de Deus transforma qualquer pecador. Por mais duro que ele seja, Deus transforma pecadores e salva vidas. Nós cremos nisso, mas nos acomodamos e esquecemos disso. O poder do Evangelho. É esse Evangelho que Deus nos chamou para sermos o que? Testemunhas dele. E eu e você, como cristão, temos que viver esse poder do Evangelho em ver vidas sendo transformadas. Nós temos que presenciar, não só na nossa vida sendo transformada dia a dia por essa graça, mas Deus salvando outras vidas. E Ele está usando a mim e a você, como Ele usou Ananias, na conversão de Paulo. Meu irmão, Deus nos salvou para sermos testemunhos dessa graça. Como o Sebastião e o Beto são, eu e você é. Como cristão, você precisa, e eu preciso, urgentemente, acordar para essa realidade. Se você está aí nesse mundo, se não para isso, você não presta para nada. A realidade é essa. Jesus disse, se você não é sal e luz, o sal se perde o seu sabor, o que ele vai servir? Só para ser pisado pelos homens. Nós não podemos esconder a luz debaixo da cama, do alqueire. Deus nos deixou nesse mundo para ser sal e luz. E quando nós perdemos essa propriedade, esse objetivo na vida, perdemos o sentido de estar aqui. Não deixe isso acabar no seu coração. Uma outra coisa que eu queria concluir falando. Paulo escreveu Filipenses. Eu quero direcionar aqui para a gente, líderes de igreja, pastores, pastor. Eita. O nosso currículo não vale nada para Deus sem essa graça. Nada. Paulo diz que tudo o currículo impressionante dele, ele considerou como perca. Ele se gloriava numa única coisa: conhecer a Jesus. Ele não se gloriava da sua capacidade. Ele não se gloriava da sua nacionalidade, da sua religiosidade. Ele se gloriava de uma única coisa: de ter sido alcançado pela graça de Deus. Às vezes, nossos corações são levados a roubar a glória que não é nossa, mas sim dele. Chiquinho, semi-analfabeto. Cícero, um homem sem muita pretensão na vida.
sem muita posição e status. Não fez seminário, nunca foi treinado, mas 2 homens esvaziados de si mesmo. Que eu, no meu tempo de seminário, estudei no SPPV, né? Agora, pastor, nunca fiz a metade do que eles fizeram. Deus não precisa de mim. E esses homens, foi para mim esse testemunho claro de Deus. Hoje eu sou muito honrado em trabalhar com eles. Sinto muito privilegiado por Deus, por poder contribuir com eles de alguma forma no ministério deles. E ser usado por Deus para abençoar a vida deles. Não há lugar para a glória humana. Paulo terminou preso, decapitado, só. Mas ele disse: completei o bom combate. Minha carreira foi completa. Agora o que me é esperado é a justiça do rei. Quando ele se manifestar o fiel juiz, me dará a coroa da justiça. Paulo não queria glórias humanas. Paulo não queria o seu nome escrito nos outdoors de Roma. Paulo queria uma única coisa: glorificar aquele que o salvou lá na estrada de Damasco, que pela sua graça foi salvo por ele. É esse Paulo que diz para mim, diz para você, escreveu Filipenses. E hoje a gente lê e diz assim: olha, eu tenho que esquecer das coisas que para trás ficaram e prosseguir para esse alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ah, irmãos, o tempo pode roubar isso da gente. Talvez você seja crente 10, 15 anos, 20 anos, está aí moribundo, sentado numa cadeira na vida cristã. Paulo nos diz: olha, é só lá, é só Cristo. É só Cristo. Esses homens me ensinaram isso e me ensinam hoje. E eu sou profundamente impactado pela vida deles. Profundamente. Eu os conheço, por isso eu conheço a realidade, eu sei quem eles são. E eu já ouvi esse testemunho deles, contei, e cada vez que conto, não adianta, eu choro. Mas porque Deus tem poder para salvar vidas. E Deus não está interessado na nossa capacidade, mas no nosso coração vazio de si mesmo. Aí vai ser útil meu currículo para Deus, o que aprendi. Aí vai ser útil minha capacidade que desenvolvi. Porque está na mão dele e não nas minhas. Não está no meu querer, está na dele. Não está na busca dos meus alvos, mas no dele. Irmãos, Deus quer usar a sua vida. Não se diminua por nada. Chiquinho, ele dizia assim. Ele fala muito isso. Ele diz: não, eu sou iletrado, eu não tenho estudo, mas tenho tentado fazer do meu jeito. Eu digo: cara, não diz isso não. Digo para ele: o que tu fez e faz servindo a Deus na tua realidade, poucos fazem na vida. Eu não faço o que tu fez. Todo meu estudo, toda minha coisa, eu perco é feio para ele. Cícero implantou uma igreja de forma formidável, que eu nunca vi pastor implantador de igreja fazer uma igreja, o trabalho que ele realizou pela graça de Deus ali. Um homem que nunca pegou num livro para estudar implantação de igreja. Um homem que nunca passou pelos lugares acadêmicos. Não sou contra. Pelo contrário, estou querendo desenvolver um projeto de treinamento para eles, dar capacidade de estudo, essas coisas. Preparar melhor nessa área. Mas tudo isso, sem que Deus nos use, nós vamos ser um sino a ressoar sem sentido, pessoal.
Às vezes a gente bate no peito e se gloria posição social, o quanto que eu tenho, o curso que eu fiz, o diploma que eu tenho, e a gente começa a achar que é isso que Deus quer, e é isso que chama a atenção para Deus. Deus não está nem aí para isso. Deus quer olhar servos. Deus não quer senhores, Deus quer servos. Ele chama a vida da igreja, em cada local, a serem servos dedicados a Ele. Então, irmãos, não deixe o tempo, seja o que for que está fazendo você perder o foco de Cristo na sua vida, seja o que for, líderes, seminaristas, seja o que for. Precisei no seminário colocar meu coração no lugar, viu? Reavalie sempre o seu coração. Pastor Charles, compartilhei com ele também uma coisa no meu coração, depois de pastor. Sempre precisamos ver se não perdemos o foco, o prazer em Deus. Sempre, irmãos. Isso vai mostrar a graça de Deus atuando na sua vida hoje, o prazer que você tem em Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos, porque o Senhor é um Deus gracioso. Tua graça nos alcançou, tem alcançado vidas. O Evangelho é o poder de Deus que transforma pecadores. Deus, o Senhor nos amou de tal maneira e deu o seu único Filho para nos salvar. Graça sobre graça, graça imerecida, Deus. Não há nada em nós que o Senhor possa ter olhado e se agradado. Mas o Senhor simplesmente resolveu nos salvar. Nos salvou e nos deixou nesse mundo para ser sal e luz. Nos capacitou, nos fez habitar em nós o Teu Espírito, que nos capacitou para vivermos uma vida piedosa. Ó Deus, eu quero Te pedir por essa igreja aqui em Serra Negra, que o Senhor a deixou aqui com a missão de glorificar o Teu nome pregando o Evangelho. Meu Deus, que essa igreja seja profundamente impactada, profundamente movida e transformada pela Tua graça, para que então eles levem o Evangelho, que é o poder de Deus. Ó Deus, nos quebranta, Senhor, nos mostra que sem Ti, meu Pai, na prática não conseguiremos fazer nada que perdure para a eternidade, que não há glória em nós. Esvazia, Senhor, os nossos corações, tira o orgulho, a altivez de espírito, a vanglória de acharmos que somos alguma coisa, que fazemos alguma coisa. Ó Deus, que o Senhor seja o alvo, o foco da nossa vida, porque o Senhor está perto de voltar. Esse é o nosso alvo, Senhor. É para lá que nós olhamos. É isso que Colossenses diz. Andar com a cabeça no alto, olhando para o alto, aguardando o consumador da nossa fé. Não deixa a gente perder a nossa esperança. Resgata nessa igreja, em cada coração que está precisando isso, Senhor. E faz deles um povo usado profundamente por Ti. Também te peço por Nova Russas, nossa igreja ali, Chiquinho, Cícero, dentre outros, que nós nem conhecemos, mas são grandes homens de Deus aos Teus olhos, não são esquecidos por Ti, mesmo que apesar de nós. Guarda a vida deles, continua trabalhando por eles também, Senhor. Trabalha no seu caráter, protege eles do mal, mas sempre, Senhor, que eles confiem na graça de Deus para transformar vidas. Também levanta homens para a Tua seara, famílias, que a igreja esteja totalmente envolvida, comprometida nisso, cada um. Isso para a glória do Teu nome, Senhor. No nome de Jesus, amém. Pastor Charles. Irmãos, muito obrigado, viu, pelo acolhimento. Aí, perdoe qualquer coisa. Aí,
Eu sou besta para essas coisas, quando eu mexo nessa área assim. Mas agradecer mesmo, viu? Orem por mim, minha esposa e ministério também. Espero um dia recebê-los. Aí lá vai ser um prazer imenso levar vocês para conhecer o Sebastião, o Beto, Chiquinho, Cícero. Vocês terão essas oportunidades se assim Deus direcionar o coração de vocês aí, tá bom? Obrigado, irmão. Estamos caminhando para o encerramento da nossa programação. Eu quero agradecer aqueles que estavam nos visitantes. Parece que nós temos mais um visitante que não foi apresentado. Alguém sabe? Eliezer, cadê? Bem-vindo, viu, cara? Deus abençoe. Bom ter você com a gente. Quero agradecer também as pessoas que nos assistiram em casa, as pessoas que estiveram conosco. Irmãos, eu vou pedir para que você abaixe sua cabeça nesse momento e que você possa se posicionar diante do que você ouviu. Deus falou conosco com certeza. Que você possa se posicionar diante disso. Não quero fazer nenhum tipo de apelo, nenhum direcionamento, mas que você possa se posicionar. O que você vai fazer com que você ouviu isso nessa noite? Senhor, escuta, Senhor, a oração dos teus servos, ó Deus. E faz a tua igreja ser melhor. Abençoa essa semana, Senhor, da vitória ao teu povo. Abençoa o pastor Daniel, o seu trabalho, o trabalho da equipe do Senhor lá naquele lugar tão carente. Envia, Senhor, mais obreiros para a tua seara lá e aqui. Envia os recursos, ó Deus. Move o nosso coração para aquilo que é do teu interesse. E que a cada dia possamos buscar aquelas coisas que realmente valem a pena na vida. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós, Senhor, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, com o teu povo lá em Nova Russas, que o Senhor possa estar abençoando os teus servos no Brasil e no mundo, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos, Deus abençoe. Com uma oração silenciosa estamos encerrados. Deus abençoe. Alô, som. Tem alguns CDs com o Paulo, que é mais ou menos um pouco do nosso contexto cultural e do que fazemos com a rádio. Então, se você quer esse CD com o vídeo que eu passei hoje de manhã, o Paulo tem alguns, e o Toninho tá com alguns panfletozinhos da rádio ali também, que nós temos aí, tá bom? Para vocês orarem e lembrarem aí de nós, tá bom? Então, se alguém quiser, o Paulo tem lá e o Toninho também. Pra ser